Quem pratica a justiça e constrói a paz, terá endereço certo e prêmio garantido. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43, diz assim: Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. A seus discípulos, Jesus explica a parábola do joio no campo. Jesus instrui, fortalece e espalha no mundo os filhos do reino. Mas também o maligno tem seus adeptos. É o bem e o mal em constante enfrentamento. É a justiça esforçando-se para encontrar espaço onde também vigora a injustiça. Esse jogo de forças entre o bem e o mal prossegue ao longo dos séculos até o dia da colheita. Então, os praticantes da justiça, construtores da paz e fiéis seguidores de Jesus Cristo terão endereço certo e prêmio garantido. Vão viver na glória de Deus. Bem outra é a sorte dos que praticaram o mal. Enquanto o fim não chega, vivemos o tempo da paciência de Deus. Ele espera que os bons perseverem, praticando o bem, e os maus se convertam. E quem de nós não precisa converter-se para Deus a cada dia? Esta parábola, então, do joio e do trigo reflete um pouco essa dicotomia entre o bem e o mal. Claro que não se resume tudo a isto, não é? Não é uma vida só pessoas totalmente boas, outras totalmente más. O bem e o mal estão dentro da gente. Há momentos em que nós talvez deixemos fluir sentimentos menos nobres. Mas as atitudes é que vão fazer com que nós tenhamos ou não o nosso prêmio. Não atos isolados, mas os atos podem ser também o conjunto. O conjunto deles são as nossas atitudes. E há uma luta constante entre pessoas que às vezes nascem em locais com muita dificuldade. Havia um filósofo antigo, Ortega y Gasset, que disse que eu sou eu e minhas circunstâncias. Claro que as circunstâncias dizem muito sobre a gente, mas muitos também superam as barreiras, as dificuldades do seu contexto, da sua comunidade. Tem um homem que foi traficante por um bom tempo, começou ainda na adolescência. E essa história é bem bacana. Após 12 anos de encarceramento, um homem encontra Jesus e agora modela uma vida seguindo os passos de Cristo. Porque era adolescente, a identificação dele é apenas EI. EI confessou que tudo o que conhecia era a prisão. Entrando e saindo da cadeia quase toda a sua vida, ele considerava a cela de prisão como sua casa. Após 12 anos de encarceramento, encontrou Jesus e agora tenta seguir os passos de Cristo. EI confessou que tinha uma vida muito desregrada. Desde os 13 anos, as autoridades detiveram EI em uma instituição juvenil por tráfico de drogas. Depois de ser perdoado, ele voltou a vender drogas ilegais.
Durante sua adolescência, passou várias vezes por centros de detenção juvenil. Aos 18 anos, quando seus amigos estavam se formando no ensino médio, Ei marchou pelos corredores da prisão para sua primeira sentença de longo prazo, sem saber que encontraria a verdadeira liberdade em um lugar sem liberdade. O companheiro de cela de Ei era um cristão. Ele testemunhou a Ei sobre Jesus e o encorajou a ler a Bíblia. E pela primeira vez os olhos de Ei se abriram. Foi como se escamas caíssem de seus olhos. Ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador naquele momento e comprometeu sua vida a Ele. Mas não havia ninguém para orientá-lo em sua caminhada com Cristo. E ele voltou aos velhos hábitos. E novamente isso o levou de volta à prisão. Ei retornou ao Senhor, mas após sair novamente, ele caiu mais uma vez. E depois voltou a ser preso, mas converteu-se novamente. Vejam que vida difícil, né, de quem comete a ilegalidade, mas quer abandonar isso e tem dificuldade. É como um vício, né, da bebida, da droga. A pessoa às vezes sabe que não é bom para si, sabe que vai tomar atitudes diferentes, sabe que vai fazer o que não deve, mas não consegue abandonar sem um tratamento. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento mais a longo prazo. E tem uma discussão sobre a voluntariedade disso ou não, né? Claro que para funcionar bem a pessoa tem que querer. E é preciso, será às vezes, uma internação compulsória? Talvez, né? A privação da liberdade é algo compulsório, a pessoa não quer ser presa. Mas às vezes é preciso que ela fique sem um convívio social. Então a gente precisa aprender que nós temos muitas dificuldades, temos limites, temos barreiras, mas é preciso acreditar que nós podemos ser o trigo bom e fazer o que é bom para os outros e para nós mesmos. Entre no YouTube e curta a nossa página Fé na Vida.